Olá! Seja bem-vindo mais uma vez aqui neste canal. Deus te abençoe. Espero que você esteja bem. Quero que você fique até o final. Hoje eu tenho um assunto muito importante: avivamento na vida ministerial. É o tema. Para esse assunto, fiz um convite para duas pessoas extraordinárias. Fizemos uma live extraordinária e está aqui todo o conteúdo: avivamento na vida ministerial. Tem o pastor Darley Macedo Lima de Anápolis, pastor Adson Carvalho de Uberlândia, e nós estamos tratando de um assunto muito importante. Não saia daí e assista até o final. Eu te convido, em nome de Jesus. Então, queremos começar aqui a nossa live e pedir para o nosso líder maior fazer essa oração, em nome de Jesus. Ore aí, pastor presidente. Oremos. Eterno Deus e Pai, estamos em Tua presença, juntamente com o pastor Ezequiel, pastor Adson, todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham, e pedimos tão somente, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, crescer mais um pouco em graça e em conhecimento. Obrigado, Senhor, por tudo. Agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E vamos começar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Nós estamos aí na semana do avivamento. Todo dia nós temos um assunto a tratar. E hoje nós estaremos falando sobre avivamento na vida ministerial, faz a diferença. O nosso texto básico está em Atos capítulo 4, versículo 31. E eu aproveito já para fazer a leitura do texto. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Há um contexto muito grande nesse texto, tá? Falando sobre os apóstolos, sobre a pessoa de Pedro, mas vamos para o nosso tempo, para o nosso tema. A nossa ideia hoje é enfatizar e tentar esclarecer que o avivamento na vida de um obreiro, o avivamento no ministério, é imprescindível para que esse ministério tenha progresso e para que Deus seja glorificado nele. E eu já começo perguntando, tanto ao pastor Adson quanto ao presidente, essa seguinte pergunta. Pastor Darley, pastor Adson, seria possível, ou era possível, os apóstolos ou os discípulos exercerem plenamente o ministério deles sem a experiência do Pentecoste? Será possível eles exercerem o ministério pleno deles sem o mover, sem a virtude do Espírito Santo? O que você pode me dizer isso? Começando aqui pelo pastor Adson, pode dar aqui fazer as suas colocações, tá? Fique à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer a honra de estar nessa mesa virtual com os meus líderes, amém? Quero declarar diante de todos que estão assistindo o meu respeito pela pessoa do meu presidente, do meu vice-presidente, dizer que é uma honra trabalhar na obra de Deus com vocês. Eu sempre estou aprendendo algo novo com vocês, sempre. Esse tema, ele é um tema que faz parte da vida da igreja, ele é inseparável da vida cristã. No meu ponto de vista, existe a possibilidade de acontecer, mas tem uma palavra-chave que o senhor falou, que o senhor mencionou no meio da pergunta, é a palavra plenamente. Ela denota, ela dá uma ideia de que a coisa aconteça como deve acontecer e que produza o resultado esperado. Então, existem muitos trabalhos, muitas obras sendo feitas por aí, mas muitas vezes não alcançam o resultado que Deus quer. E isso é uma coisa que só o tempo vai dizer. A Bíblia diz que é mais importante o fim das coisas do que o começo. Mas nós sabemos que o final depende do decorrer, da caminhada. Então, eu acredito que pode ser feito sim, mas que não terá um resultado pleno, se não estiver dentro do padrão do princípio de Deus. Tudo bem, pastor Adson. Muito obrigado pelas colocações. E eu volto a palavra, a pergunta para o presidente. Presidente, mais uma vez, seria
possível os discípulos exercerem plenamente o ministério deles, tem a experiência do Espírito Santo no dia de Pentecoste? Oi, o pastor Adson respondeu bem. Eu acredito, à luz da Bíblia, que há um padrão na vida dos apóstolos. A gente percebe que todos eles tiveram a experiência do revestimento. Não tem exceção entre os apóstolos. Você não vai encontrar um apóstolo na Bíblia, da igreja primitiva, que não teve a experiência do revestimento. Então já é um padrão. A gente percebe que quando Jesus disse ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, é porque havia um propósito e um foco. Jesus tinha um alvo, tem um alvo a alcançar, e ele sabe que para esse alvo ser alcançado através da igreja, por intermédio da igreja, é preciso ter um revestimento, é preciso ter uma cobertura poderosa. Então a ordem dele foi uma ordem precisa, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E ele estava falando da descida do Espírito Santo. Eu estou, claro, conversando, e nós estamos conversando com um público assembleiano, pentecostal, porque tem correntes teológicas que não acreditam ou não buscam os dons do Espírito Santo, não acreditam na realidade ou na atualidade dos dons espirituais, né? A gente respeita a visão teológica de todo mundo, todavia nós estamos agora conversando com o nosso povo, com nossa igreja, com a nossa membresia que crê e que busca. O Senhor acabou de nos trazer um testemunho extraordinário, glória a Deus pelo testemunho de 4 pessoas batizadas no Espírito Santo. Ou seja, nós cremos, buscamos, recebemos e continuamos a ver, a contemplar acontecendo esse revestimento. Então, a plenitude do ministério que Jesus planejou para mim, para os senhores, para nós, que nós cremos, para se alcançar essa plenitude, é preciso ter esse revestimento. É preciso ter esse adicional de Deus na nossa vida, né? Então, o que é revestir? Ontem eu falei sobre isso, pastor Ezequiel, aqui no culto, onde participamos na área 3, que a igreja de Atos 2, ela estava avivada, antes mesmo da descida do Espírito Santo. Qual era a razão do avivamento da igreja? A palavra de Jesus, o que Jesus disse para eles. E a prova do avivamento é que eles ficaram orando, né? Então, eles estavam buscando, ficaram juntos orando, e aí veio o resultado, que foi a descida do Espírito Santo, confirmando na vida deles aquilo que Jesus tinha dito, para eles ficarem ali até aquele momento. E é tanto que depois desse momento, a gente vê o ministério de Pedro ser alavancado, mudar. A história de Pedro muda radicalmente, né? Então, a gente tem indicadores precisos e objetivos na Bíblia que nos mostram que é necessário, professor Ezequiel, é necessário para se alcançar essa plenitude do ministério, ter esse revestimento. É tão verdade. Outras pessoas que acabaram de entrar, sejam bem-vindos. Nós estamos discutindo aqui sobre avivamento na vida ministerial. E nós perguntamos ao pastor Darley e ao pastor Adson se seria possível os discípulos exercerem plenamente o ministério deles sem a experiência do batismo, do derramado do Espírito Santo. E todos dois falaram de forma categórica que para nós que cremos, né, e cremos na Bíblia como ela está escrita, essa corrente assembleiana, nós cremos que seria impossível eles fazerem o que eles fizeram. Seria impossível. Porque Mateus,
Lucas e João, eles apresentam dois Pedro, não é isso? Eles apresentam um Pedro que andou com Jesus e viu os milagres, mas um Pedro que não viu o Pentecoste. Aí ele era um homem impulsivo, um homem disciplinado, enfim, nós já sabemos, né? E depois do Pentecoste, nós vemos um Pedro diferente. Pedro que não temia, que não recuava, que não se acaparou. Um Pedro que, com um discurso, com 2 discursos, ganhou 8.000 almas. Então, minha pergunta para vocês: o avivamento no ministério de Pedro transformou a sua vida? Fez a diferença? Pastor Adson. O avivamento que Pedro recebeu, a virtude que Pedro recebeu no ministério dele, fez alguma diferença? Com certeza, pastor Ezequiel, fez toda a diferença. Na verdade, a gente considera que mudou da água para o vinho, porque ele acompanhava Jesus, mas enquanto ele acompanhava Jesus, certa vez Jesus disse: quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Significa que ele nem convertido não era ainda do jeito que Deus queria, que Jesus queria, né? Então, eu acredito que a gente pode estar muito tempo na igreja, mas ainda não está do jeito que Deus quer. E eu acredito que a virtude do Espírito Santo é que faz isso em nós, que gera em nós a nova natureza, né? E nos molda conforme a vontade de Deus. E eu acredito que a obra que a gente fizer para Deus, ela não é o começo. Aquilo que a gente pratica, o trabalho que a gente faz para Deus, ele vem depois do trabalho que Deus fez em nós, né? Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo para fazer a transformação em nossas vidas, é como um instrumento que um tocador pega. O pastor Darley sabe muito bem dessa ilustração como é que é. Você pega um instrumento e você faz o teste, ele está desafinado. Quem tem o dom da música não vai conseguir tocar antes de afinar esse instrumento. Deus faz assim com a gente. Ele passa a mão nas cordas e se tiver alguma desafinada, ele vai apertando a tarraxa, levando para o lugar, para depois executar a obra. E Deus trabalha dessa maneira. A virtude do Espírito Santo, ela foi muito destacada por Jesus no último diálogo lá no monte. E mais ou menos 500 pessoas estavam ouvindo aquela palavra, né? Infelizmente a maioria não deu muito crédito, né? E a gente vai chegar nesse ponto da conversa, mas como eu falo assim, o resultado ele fala muito alto, porque muita gente ouviu a recomendação de Jesus para não sair de Jerusalém, como o nosso presidente já mencionou, mas 380 desistiram, né? E no final ficaram 120 ali, que perseveraram e receberam a virtude. E lá na frente, no ministério de Paulo, a Bíblia mostra um pouco da repercussão da atitude dessas pessoas que não obedeceram à recomendação de Jesus, né? Paulo, nas suas viagens missionárias, encontrou crentes que nem sabiam da existência do Espírito Santo. Lamentavelmente, ainda existem pessoas na nossa geração que o Espírito Santo é como se fosse uma etiqueta, um reflexo, um vento. E, na verdade, é a pessoa bendita de Deus no nosso meio hoje. É Jesus que está no nosso meio através do Espírito Santo. E uma igreja sem o Espírito Santo não é igreja, é uma religião morta. E um homem, um ser humano, sem a virtude do Espírito Santo, ele tem até uma boa intenção, mas a coisa não traz um resultado como Deus quer. Sem áudio, pastor. Tudo bem. Presidente, e o que você pode acrescentar? O mover de Deus, a virtude que desceu no dia de Pentecostes sobre Pedro, no ministério dele, fez a diferença? Com certeza, plenamente. Plenamente, né? Pastor Adson foi bem feliz, bem categórico no que ele colocou sobre
o que Jesus disse para Pedro e o padrão de comportamento de Pedro no antes e depois, né? Nós vemos Pedro sendo ousado, né? A gente lembra que o maior pico de ousadia que a gente encontra Pedro, é claro que teve, eles recebiam uma porção do sopro de Jesus, né, do óleo, ia ungir, e vinham alegre e feliz, mas a gente viu que uma das coisas que mais marcou Pedro na sua ousadia antes do avivamento, aliás, antes do Pentecostes, foi tirar a sua espada, né? Isso é uma marca que ficou patente quando ele tirou a sua espada e cortou a orelha de Malco, né? Foi uma ousadia dele muito forte na frente de Jesus. Só que Jesus disse para ele, não é assim, não é esse tipo, não é esse o padrão, não é esse o propósito que eu tenho para você, meu filho. Guarde a espada, porque quem fere, com a espada também será ferido. A gente vê uma mudança radical de ousadia, né? A gente vê ele, quando encontra o coxo, lá na frente do templo, na porta do templo chamada Formosa, como ele foi ousado, que é uma ousadia diferente, o comportamento é outro, a atitude é outra, né? Então, ele usa e diz, olha, não tenho prata, não tenho ouro, ou não temos, né, estava junto com João, não temos prata e não temos ouro, mas o que temos, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, é uma mudança radical, pastor Ezequiel, é radical o comportamento da pessoa do antes e o pós, né? Olhando para Pedro, o antes e o pós. Lá antes, o próprio Jesus teve que repreendê-lo, e na repreensão dura, diz, para trás de mim, Satanás. Né? Aquilo ali foi terrível, ouvir aquilo de Jesus. Eu imagino que para Pedro, para mim seria terrível ouvir Jesus me repreender, olhar para mim nos meus olhos e dizer assim, para trás de mim, Satanás. Né? Ou seja, algo muito de errado estava acontecendo no coração e na mente de Pedro, porque ainda não tinha passado pela experiência do pleno enchimento. E ele estava na escola, obviamente, como o pastor Atis colocou, Jesus estava afinando o instrumento. Né? E o instrumento, muitas vezes, não é só a afinação, pastor Atis, né? É o braço empenado, alguma coisa fora do lugar. Não é só corda, né? Existe a parte estrutural do instrumento. Precisa colocar em ordem. Jesus estava fazendo isso com Pedro. Então, a gente entende a severidade da repreensão de Jesus, e a gente percebe que deu certo, que valeu a pena, e que quando o Espírito Santo desce sobre Pedro, a vida dele é outra, o ministério dele é outra, a atitude dele é outra. É um homem que tem uma ousadia poderosa em Deus. Né? A palavra, a mensagem, a pregação dele é impactante. Né? O resultado, o senhor já bem falou, quase 8.000 almas em 2 sermões. Então, é fantástico isso. Então, nós estamos entendidos e conscientes que se Pedro não tivesse recebido uma unção do Espírito, a virtude do Espírito, ele poderia ter tido o ministério. Só que talvez não seria nem 1% do que foi com o derramado do Espírito. Então, crente nessa situação, nós cremos nisso, que o mover do Espírito, a unção do Espírito faz a diferença em nosso ministério. Agora, pensando no nosso caso, no nosso tempo, né? Então, vamos analisar o que seria da igreja brasileira se Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles não acreditassem na qualidade de Deus, não acreditassem no batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas. O que seria hoje da igreja brasileira? Ela estaria do tamanho que está? O que vocês podem nos ajudar aí? Pastor Atis? Estava esperando o presidente falar. Bom, meus amados, realmente é uma coisa assim que a gente tira por eliminatória, né? Tem muitos movimentos que não creem, que não buscam, e o resultado é catastrófico, né? Como eu estava vendo há poucos dias uma matéria
de uma entidade que havia nos Estados Unidos, e o final do movimento foi um suicídio coletivo, em massa. Então, fora da palavra, fora da virtude do Espírito Santo, há sempre uma porta aberta para o inimigo entrar e fazer tudo que não presta, né? Então, o dono da igreja é Jesus, o Espírito Santo é a vida da igreja. Então, tudo que provém dele, para nós é proveitoso. É o que dá sentido de ser da igreja, do cristianismo. Então, a pergunta foi que eu fiz. Se Daniel Berg, o navio, não acreditasse na atualidade dos dons nesse derramado espírito, a igreja brasileira estava do tamanho que está, teria o que ela hoje. Eles não teriam nem vindo de lá dos Estados Unidos para cá, né? Não haveria nem o começo. Porque o começo já foi com a busca, né? Com conhecimento, né? O avivamento começa pelo conhecimento da palavra e em seguida pela crença na palavra, pela fé na palavra, pela prática da palavra. Então, quando a pessoa descobre que o Espírito Santo é vivo, é real, é presente, e a pessoa acredita, começa a buscar, o Espírito Santo se revela à pessoa e começa a mostrar que o sobrenatural está em nossa volta, está em nós mais do que a gente pensa. E o que Deus quer realizar em nós e através de nós. Presidente, o que você me diz? A igreja daria do tamanho que está hoje? Eu concordo plenamente com o pastor Atos, inclusive, esse é meu ponto de vista, é olhar o princípio, como que eles entenderam que deveriam vir para um lugar chamado Belém do Pará, que eles nem sabiam que existia esse lugar, nunca nem tinham ouvido falar. Como que aconteceu isso? A gente sabe da história que Deus mostrou em visão, em sonho para eles, né? Eles foram os dons espirituais, ou o dom espiritual, da visão, da revelação, se manifestou neles. Eles foram visitados por Deus e receberam o nome da cidade, do estado, e foram pesquisar onde é que é isso. Brasil. Então, como o pastor falou, se não houvesse, eles nem teriam saído do lugar, né? Porque se eles não acreditassem nos dons, eles achariam que seria simplesmente um sonho de barriga cheia. Acho que um sonho é isso, né? Então, é a prova. O princípio de tudo já nos prova que eles vieram orientados pelo Espírito Santo e revestido dessa graça, né? Dessa bênção, da presença plena do Espírito Santo, o revestimento pleno do Espírito Santo. E a igreja hoje é o que é porque eles plantaram essa semente. A semente da busca pelo Espírito Santo, a semente da busca pelo batismo. Eles vieram já impactados da Rua Azul, né? Do movimento da Rua Azul. Então, eles plantaram aqui no Brasil, cresceu e somos o que somos por causa da fidelidade desses homens aos dons e a pessoa bendita do Espírito Santo. Então seria impossível eles terem o ministério que tiveram sem esse avivamento do ministério deles, né? Seria correto. Ainda dentro desse assunto sobre essa questão da importância do ministério estar avivado, eu faço uma pergunta sobre o ministério de Jesus. Por que o ministério de Jesus foi bem sucedido? Havia um segredo, né? Por que Jesus fez diferença no ministério terreno dele? Onde é que estava o segredo? No meu entendimento, quando Deus decidiu enviaria o Filho unigênito ao mundo, obviamente para se tornar um ser humano de carne e osso, como ele se tornou, esteve em carne entre nós, né? Ele teria que experimentar tudo que está relacionado a um ser humano que é natural.
Estava diante dele a possibilidade, né? Então, ele poderia pender para o caminho do comodismo também, mas a Bíblia mostra Jesus orando, né? Quando se diz que Jesus jejuou, que Jesus andou sobre as águas e vários outros feitos de Jesus, já vi pessoas dizerem assim, mas ele era o Filho de Deus, como ele era um super-humano, mas Jesus ele nunca quebrou os princípios, as regras, ele nunca fez cambalacho, como se diz, não. Ele viveu da maneira, ele cumpriu a missão terrena dele na íntegra. Ele não quebrou regra, ele não pulou fase. Mas né? segredo. Isso, então quando ele teve que sentir fome, ele teve que suportar fome. Ele não fez aparecer alimento no estômago dele, né? Então o que eu quero dizer é que ele, quando foi batizado por João Batista, né, o Espírito Santo fez questão de ser visto, né, de maneira figurativa sobre ele, né? Jesus, quando esteve no templo lendo o profeta Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e tal, e depois ele disse: hoje se cumpriu esta palavra diante dos vossos olhos. Significa que ele, como um ser humano de carne e osso, ele também precisava da presença do Espírito Santo com ele para realizar as obras do Pai, né? E aí, por aí vai, ele orando no Getsemane, ele orando no monte, ele clamando ao Pai. Até humanamente ele tinha algumas vontades, por exemplo, de evitar as dores, os traumas, os sofrimentos, mas automaticamente ele dizia: seja feita a tua vontade, não a minha, né? Então eu acredito que o sucesso do ministério de Jesus é porque ele não se separava do Pai, o Pai não se apartava dele, através de quem? Do Espírito Santo, que estava sobre ele, né? E do contato que ele tinha, o relacionamento que ele tinha com o Pai. Pastor Darley, qual era o segredo? Porque quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente percebe que havia um mistério. E ele até disse: vocês farão obras maiores do que as minhas. Então, qual era o segredo de um ministério tão poderoso, tão avivado como foi o de Jesus, né? Meu amigo, Jesus é o exemplo máximo, primeiro de obediência, sujeição e de busca. A vida dele é marcada por constantes orações, fidelidade ao propósito do Pai, né? Então a gente vê que o Senhor Jesus, ele deixou para nós o exemplo de uma vida ministerial de sucesso. O pastor Adson trouxe algo interessante, que é o profeta Isaías 61, que fala da unção que estava sobre ele. O que é uma pessoa ungida na cabeça de muita gente, né? O que é uma pessoa ungida? É a pessoa que fala em línguas estranhas, uma pessoa que profetiza, é uma pessoa que manifesta dons. E a gente observa que quando ele fala que ele foi ungido, fala de uma escolha. Ele foi escolhido, separado. Eu sou ungido, uma pessoa separada para um ofício. Então ele já veio com propósito. Lembrando que a natureza dele é uma natureza divina, não é natureza pecaminosa. É diferente da nossa. Jesus veio, encarnou, né, se tornou ser humano, revestido dessa matéria que nós somos revestidos, mas a natureza dele é divina. Ele não veio com natureza pecaminosa, até porque quem gerou ele foi o próprio Espírito Santo. Então há de se levar em conta que existe aí já uma gritante diferença dele para nós, né? Gritante, é tremenda a diferença. É Deus, estamos falando de Deus, né? Que se submeteu ao... Mas Jesus, no ministério dele, ele não usou onisciência, não usou onipotência e não usou onipresença. Em momento algum ele foi Deus, né? Então havia um... ele se condicionou, ele se colocou, ele se humilhou, ele desceu, ele abriu mão da glória, do poder que ele tinha como Deus.
né? Ele se deixou ser humano, né? Se deixou ser, como se deixou morrer, né? Ele diz, ninguém pode tirar a vida dele, eu dou a minha vida, ninguém é capaz de matá-lo. Não foi a lança, não foi o cravo, não foi a cruz, não foi ele mesmo que disse, eu vou me deixar ser vencido pela morte. Que coisa extraordinária, né? Então, a gente olha para Jesus e vê muitas coisas extraordinárias. Agora, realmente, quando a gente olha para ele agindo como pessoa humana, como homem, né, como um profeta, a gente percebe que ele renunciou às coisas do mundo, renunciou aos prazeres da vida, os prazeres da carne, renunciou aos palácios, renunciou até mesmo aquilo que muitas das vezes alguém atribui a Judas, né? Judas o traidor, que acreditava que Jesus seria um revolucionista, um revolucionário, né? Que ele ia fazer uma revolução para tomar o governo de Roma, né? Tomar o trono, estabelecer um trono. Então ele renunciou a todas essas coisas. Renúncia faz parte da vida de Jesus. O pastor Atos disse bem que até no momento mais crucial da vida dele, que ele poderia dizer, pai, eu não suporto. Esse negócio aqui não é para mim. Ele renuncia à sua fragilidade, diz, mas seja feita a tua vontade. Ele pede para Deus passar dele aquele cálice, todavia, não faz o que eu quero. Olha só, que coisa interessante. Mas seja feita a tua vontade. Então, a gente vê Jesus renunciando, a gente vê Jesus jejuando, a gente vê Jesus orando, né? A gente vê Jesus aplicado à palavra. Ele, apesar que ele é a própria palavra, mas ele é aplicadíssimo à palavra. Conhece profundamente a palavra. Então, não tem como a gente, obviamente, ver o ministério de Jesus diferente. Porque ele é o exemplo máximo de tudo isso. A gente não busca porque não quer, a gente não lê porque não quer, a gente não ora porque não quer, porque o exemplo foi dado, né? E é tanto, pastor Ezequiel, que ele é o exemplo máximo de tudo, que lá, depois da ceia, que ele vai lavar o pé dos discípulos, e Pedro diz, não, Senhor, você não vai lavar meus pés, não. Que história é essa? Nunca, jamais. Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, meu filho, tu não tem parte comigo. Não, então o Senhor já me lava da cabeça aos pés, já me dá logo um banho. Né? Jesus, não precisa. Eu estou fazendo isso para deixar o exemplo para vocês. Estou dando o exemplo do que é servir, do que é ser servo. Então ele é o exemplo de tudo. Então se a gente não ora, é porque não quer. Se a gente não lê a Bíblia, é porque não quer. Se a gente não jejuma, é porque não quer. Porque Jesus deixou o segredo da vitória, né? O segredo da conquista, o segredo de crescermos. Então a gente não faz porque não quer. Porque a instrução temos, o exemplo temos, o exemplo de sucesso temos, e a gente não faz porque não quer. Então, mais uma vez quero bater nessa tecla. O nosso assunto é o avivamento na vida ministerial faz diferença, né? E nós vemos que o mover do Espírito na vida de Pedro fez diferença. Aí, vocês querem concordar comigo que o Espírito Santo teve uma participação efetiva no ministério de Jesus? Ou na vida, né? Ele foi concebido pelo Espírito, né? No dia do batismo, o Espírito se manifestou. No deserto, o Espírito levou, né? Para ser tentado. Todo o tempo. Então, em nenhum momento, Jesus utilizou do poder de Deus para fazer as coisas. Ele utilizou do Espírito Santo, não é isso? Exatamente. Porque lá em Lucas capítulo 4... Tudo isso operava pelo Espírito. Né? Lá em Lucas 4, 19, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas, proclamar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça. Então você observa que aqui está falando dos propósitos do Espírito Santo na vida de Jesus. Então eu creio que deixando a parte divina de Cristo, deixando Cristo, deixando só Jesus, sem a atuação do Espírito Santo, até mesmo Jesus teria feito o ministério, certo? A menos. O próprio Jesus, se não fosse a atuação do Espírito na vida dele, não teria feito o que ele fez. Vocês conseguem ver isso por esse caminho?
Sim, pastor, eu consigo enxergar dessa forma também, até porque ele não, nós já frisamos lá no começo que ele não poderia. Tá o eco aí, né? Mas vamos ver se a gente resolve aqui. Ele não poderia manifestar, ouvir como Deus, onipotente, onisciente, onipresente para a terra. Ele tinha que cumprir o rito do que era determinado para o cordeiro, né? Tinha que cumprir. Ele tinha que cumprir o rito de ser humilhado plenamente, plenamente. Jesus não foi humilhado parcialmente, não. Foi plenamente, completamente humilhado por nossas causas. Então ele não podia usar esses atributos divinos, porque senão o próprio adversário poderia alegar, né, que ele é legalista, né, que não foi perfeito, não, o sacrifício não foi perfeito. Ele não foi perfeito, ele burlou o sistema aqui, ó, né? Burlou o sistema. Os próprios demônios, pastor aqui, eu reconhecia quando Jesus chegava próximo deles, eles diziam: ah, Senhor, já vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus não. Então eles tentaram cavar, né, esse desvio, porque Jesus poderia muito bem dar uma ordem e mandar eles para o lago de fogo direto, né? Mas não. Jesus segurou plenamente. Tudo o que tinha que acontecer, aconteceu, para que ele deixasse o exemplo da nossa dependência. Nós somos dependentes. Ele se tornou dependente do Espírito Santo. Né? Então, Dependente do Espírito então Santo. há um segredo. Então, esse é o segredo para que o meu ministério, o nosso ministério, tenham uma diferença na Terra. Essa dependência do Espírito. É isso? Correto. Concordo. Então, vamos fazer aqui um outro questionamento. E tem umas perguntas aí que o pastor irmão André Moraes fez. Vamos tentar respondê-lo. A pergunta é o seguinte: como seria um perfil de um ministério avivado nos moldes da Bíblia? Como é que eu posso ter meu ministério avivado no padrão bíblico? Pastor, o que você pode contribuir com os nossos irmãos e amigos que estão aqui? Uma resposta curta não seria suficiente para estampar o que é a característica. Por quê? A jornada é longa, né? Jesus, ele cumpriu o ministério dele publicamente durante 3 anos e meio. João Batista também teve um ministério relativamente curto, publicamente falando. Aí a certa altura do meu ministério, eu cansado da luta, eu pensei: Senhor, eu já estou a esse tempo todo e eu estou cansado. Eu preciso de renovo. Porque tem coisa que se manifesta a longo prazo. Então, a evidência de um ministério pleno, vamos falar assim, um ministério de sucesso, aquele ministério que alcança o objetivo, o alvo que Deus quer. Então, primeiramente, a permanência. Se eu procurar uma palavra mais adequada, né? É um ministério que ele não vai se acabar no meio do caminho. Ele vai alcançar o objetivo, né? Que objetivo é esse? Não é o meu objetivo, por exemplo, de ser famoso, de ter um reconhecimento humano, mas de ser conhecido no céu, de Deus aprovar o meu ministério, de Deus alcançar o objetivo dele através da minha vida. Eu sempre prego na igreja: irmãos, a gente não está na terra vivo só para fazer peso ou para gastar tempo, porque a árvore que não dá fruto, o machado está posto à raiz dela. Se Deus tem mantido a nossa vida aqui, é porque ainda tem coisa para acontecer, né? E o objetivo maior de Deus através do ministério da igreja é alcançar almas, né? A adoração faz parte, mas nós adoraremos a Deus para sempre na eternidade. Só que na eternidade a gente não vai evangelizar, não vai ganhar almas, a gente não vai ter que edificar uns aos outros. Então a nossa oportunidade de fazer isso é agora. Então o ministério, né, o ato de ministrar. Então eu acredito que Deus, ele trouxe a nós esse conhecimento e esse poder
para que a gente faça a diferença no mundo em direção ao interesse dele. Então, o ministério de sucesso é aquele que alcança os objetivos de Deus na Terra. Tudo bem, pastor. Valeu. Aí deixa eu refazer a pergunta para o pastor, de acordo com o tema nosso, né? O avivamento na vida ministerial faz a diferença. Aí a pergunta, quero refazê-la. Como é que seria? O que eu posso fazer para que eu possa ter um ministério avivado no padrão bíblico, né? Ministério que tenha um ministério avivado, com a presença do Espírito, dirigido pelo Espírito. O que eu posso fazer? Essa é a questão. Bem, a questão é séria, né? Porque a gente observa que os homens de Deus, os padrões, os moldes bíblicos, eles foram impactados de uma forma tão poderosa e que tomaram algumas decisões que talvez alguns de nós não daríamos conta de tomar essas decisões. Algumas renúncias que eles fizeram, que talvez seria muito caro para nós renunciarmos. Por exemplo, Paulo renunciou tudo na sua vida. Você não vê Paulo tendo filhos, não existe relato histórico de filhos de Paulo, Bíblia. É uma decisão pesada. Ele aconselha algumas pessoas que, se tiverem a mesma coragem, é a mesma chamada, que façam o mesmo que ele fez. Então a gente vê que a renúncia, ela faz parte. Então, muitas das vezes, uma das coisas que é mais difícil ao ser humano é renunciar a certas coisas. Ontem à noite nós tivemos o pastor Randy aqui ministrando uma palavra falando sobre o avivamento na vida pessoal, e ele colocou algo interessante, pastor Ezequiel, que Deus falou com ele através de alguém, e se ele quisesse ser como, por exemplo, Billy Graham, se ele quisesse ser, por exemplo, ganhador de alma, como John Wesley, e Finney, e outros mais aí, outros homens grandes ganhadores de almas, ele precisava renunciar principalmente duas coisas. Primeiro, renunciar o sono, e segundo, renunciar a comida. Como assim? Tinha que dormir menos e comer menos, orar mais e jejuar mais. Então, ele contando os históricos desses homens, esses homens acordavam, levantavam-se por volta de 4 da manhã, ou 4 da manhã estavam de joelhos, e muitas vezes iam até 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã orando, de 4 a 10 da manhã. Então, a gente observa que a renúncia é uma das coisas fundamentais, ou quem sabe uma das principais atitudes que a gente deve tomar para ter um ministério avivado. Renúncia. Então a gente se acomoda muito, a gente perde muito tempo com coisas fúteis. Só para que a gente possa ter um ministério avivado nos moldes bíblicos, no mínimo tem que parecer com Jesus, né? No mínimo. É sério isso. É sério, tudo. É sério. Era dedicado na oração, dedicado na palavra, dependente do Espírito. Ele disse que era manso e humilde. E outra coisa, observa que nós, na nossa vida ministerial, somos constantemente afrontados, né? Constantemente afrontados e confrontados. Jesus também foi. Jesus também foi. Mas qual foi a reação dele? Como é que ele respondia a essas pessoas? Como ele agia com essas pessoas? Muitas vezes nós não queremos agir como ele. Que aí entra a mansidão. Ontem nós falamos sobre os frutos do Espírito, né? Falamos sobre isso ontem. Então, não queremos ser mansos, não queremos ser humildes. E ele diz para a gente aprender com ele. Aprender com ele a ser manso e humilde de coração. Para encontrar descanso para a alma. E a gente pensa que descanso para a alma é a eternidade. Não, amiga, você viver bem aqui na terra, a alma descansada, feliz. Entendeu? Na eternidade tem descanso para a alma, não. Lá é trabalho para Deus. Nós vamos dormir no céu, não.
né? Alma descansada, fala de paz, de sossego, em meio ao vendaval, à tempestade, às turbulências da vida, aos ataques que o ministério sofre. Se você for como Jesus, Aqui para manso e humilde, você terá descanso. Conclusão. Então, o ministério avivado, a pessoa que diz que tem um ministério avivado, e se a gente não vê mansidão, humildade, amor, temperança, renúncia, se a gente não vê isso, é um ministério avivado? Podemos dizer que esse ministério é avivado ou esse ministério está só querendo enganar os outros? É um ministério camuflado. Não tem nada de avivamento. Não. Teve aqui uma pergunta, foi do Moraes. Ele perguntou aqui sobre por que nos nossos dias hoje não tem mais os milagres na época de Jesus. Né? Porque hoje não tem mais os mesmos milagres que havia no tempo dos apóstolos. Ele está perguntando e gostaria que um de vocês respondesse. Com a licença do nosso presidente aí, tomar a palavra, eu acredito que milagres maiores estão acontecendo. Alguém está vendo e outros não. Porque quem falou que aconteceria foi Jesus, né? Jesus disse, aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço. E as farão maiores ainda. Então, na verdade, o ser humano, ele um espetáculo. As pessoas buscam espetáculos. Eu, particularmente, acredito que os maiores milagres que Deus realiza na nossa geração, eles não estão diante dos holofotes e da mídia. Ele reserva para um grupo que tem uma fé mais apurada. Né? Eu acho que muita coisa que era considerada milagre na época que Jesus esteve aqui no mundo, hoje não é considerado. Por exemplo, Jesus curava cegos, hoje existem cirurgias que fazem a reconstituição, a substituição. Então, se Jesus só apenas repetisse hoje os milagres do passado, não haveria uma mudança para mais, conforme o que ele falou. Né? Eu vejo em tudo o Espírito Santo hoje multiplicando as obras que Jesus realizou quando esteve aqui. Até a pregação, porque quando Jesus pregava, alguém se escandalizava com o ensinamento dele, e ele disse, eu tenho muito mais que vos falar, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, algumas coisas ficaram reservadas para o futuro, quando o Espírito Santo viesse. E assim, da mesma forma, ninguém faz um milagre, uma obra extraordinária, sem o Espírito Santo. Os milagres continuam acontecendo. Agora, com a frequência que era, como está registrado na Bíblia, né, eu acredito que as pessoas que moravam no mundo naquela geração, nem todos conheciam os milagres de Jesus. Só foram conhecer quando a igreja saiu dos termos de Jerusalém, espalhando o Evangelho. Né? Então hoje, Jesus ressuscita um morto numa cidade, num país. Algumas pessoas vêem pela mídia social, porque a mídia aberta não vai mostrar. Os jornais não vão mostrar os milagres de Jesus. É algum crente curioso que filmou, postou ali, outro que estava presente no culto, como esse testemunho. Alguém pode dizer, hoje não acontece mais batismo no Espírito Santo? Pastor Ezequiel é testemunha que acontece. Porque esses dias ele foi testemunha disso. Ontem à noite. Há poucos dias atrás eu participei de uma festividade com um amigo meu aqui em Minas, e foram 30 pessoas batizadas no Espírito Santo naquele culto. Observação, não era eu que estava pregando, tá? O mérito é de outro, a glória é de Deus. Mas o que eu quero dizer é que ele continua sim realizando. O que falta, muitas vezes, é ele encontrar um ambiente de fé. Porque quando a pessoa cria muita expectativa por milagre, na verdade ela está criando uma expectativa por espetáculo. E Jesus não pôde realizar muitos milagres nem no lugar onde ele foi criado.
por causa da incredulidade dos parentes dele. Então, quando Deus encontra um ambiente de fé, ele realiza sim o milagre. E o milagre... Deixa eu só dar um adendo aí na sua palavra, adicionar aqui. Esses dias, uma pessoa veio a mim e disse: pastor, eu estou com um problema grave e eu já entrei na justiça para reconhecer e me aposentar. E eu não vou orar para Jesus me curar agora. Eu vou esperar aposentar primeiro. Quando eu aposentar, eu oro para Jesus me curar. Então, respondendo a pergunta aqui do nosso irmão, Jesus não faz os milagres depois, é o que o senhor disse. O povo não crê. Outra coisa, o povo não quer. Tem gente que prefere estar na cadeira de roda pedir esmola, certo? Do que fazer uma campanha para Jesus resolver o problema. Então, o problema é nosso, do nosso lado, viu? Amados, nós estamos chegando ao final, nós temos aqui 2 minutinhos para terminar, mas eu quero mais uma vez que vocês dêem uma palavra para a gente fechar o nosso assunto. O avivamento na vida ministerial, até que ponto nós que somos ministros, esse avivamento é importante para nós, ou para o nosso ministério? Até que ponto isso é importante? Ou não tem importância nenhuma? Pastor Ezequiel, eu gostaria de falar sobre Timóteo, né? Timóteo, um líder da igreja em Éfeso, e a gente lembra dos conselhos que Paulo deu para ele. Paulo estava preso em Roma, já prestes, né, próximo da sua morte, e preocupou-se, porque eu acredito que chegou informações a Paulo, que Timóteo provavelmente estava desmotivado, estava triste, estava desanimado, o seu líder estava preso, aquilo abateu, com certeza, né, o líder preso, já, né, sabendo que poderia ser morto a qualquer momento, por ordem de Nero. Então, veio a Paulo a informação, obviamente, do cansaço espiritual de Timóteo. E Paulo escreve para ele exatamente para mostrar que ele não podia continuar daquela forma, porque não foi para isso que ele recebeu a unção, né? A ministração que foi feita sobre ele não foi para ele ter um espírito de medo. O próprio Paulo fala sobre isso, um espírito de temor, de medo, né? E não foi para isso que você foi ungido. Você recebeu imposição de mãos, você recebeu um dom, né? Então Paulo mostra para Timóteo que há uma razão, há um motivo pelo qual ele foi ungido. Então, para a gente encerrar, Paulo preso, Timóteo lá triste, e Paulo agora incentiva ele a reavivar, a buscar, a reviver o seu princípio ministerial. Volta no tempo e olha como tu eras e como tu está hoje. Volta alguns dias atrás e repense, reflita e reaviva o dom. Reavivas o dom que há em ti, né? Então a gente sabe da importância. Não dá para ser um obreiro, não dá para ser um ministro avivado, não dá para ser um ministro cheio de alegria, de graça do Espírito Santo, se a gente não buscar esse reavivamento diuturnamente. E Paulo incentiva isso a Timóteo, né? Busque, meu filho, não despreze isso, porque isso é uma tendência para a gente, para concluir finalmente, é uma tendência da gente se auto-desmotivar, né? Você, diante da luta, você vai dizendo, não vale a pena, não, é muito sofrimento, meu Deus do céu, é problema de A, B e C, esse problema não é meu, essa luta não é minha. Então você vai se auto-desmotivando, é uma tendência. E só o Espírito Santo, só a presença dele é capaz de reverter essa situação e dizer pra gente que vale a pena, vale a pena. Já que eu passo para o pastor
das considerações finais, presidente, também, para a gente orar. Me permita só para vocês e para esses que estão conosco, alguém já ouviu falar do Dr. Michael Tock? É um escritor americano, um pregador da palavra. Ele estava pregando em uma determinada região, em um país, e ele começou a tossir, vomitar sangue. Ele foi para um médico, foi internado, e o médico disse assim: você vai precisar ficar 1 ano sem pregar. E ele disse: eu não posso ficar sem pregar. A minha despesa por mês é 4 milhões de dólares para manter o ministério, programa de TV, editora, funcionário. Posso ficar? Você tem que ficar. Aí ele foi para a casa dele. Ele viajava todo dia, não tinha tempo para nada. Nem para orar e nem para o devocional dele. É só no mundo viajando e pregando. Requentando a mesma coisa, viu? E aí ele foi para os pés do Senhor. E aí Deus deu 4 ideias para ele. O Espírito Santo deu 4 ideias. Ele fazia a Bíblia para homens, uma Bíblia para jovens, uma Bíblia para mulheres. E para ele também fazer canções para o Espírito Santo. E aí ele não podia mais andar, não podia mais pregar. Deus deu essas 4 ideias. Uma editora americana pegou as 3 ideias da Bíblia para jovens, mulheres e homens e começou a editar e publicar. E ele começou a gravar canções de honra e de amor ao Espírito Santo. Ele compôs 5.000 músicas. Aí Hollywood começou a comprar as músicas dele para colocar em vídeos e foi divulgando. Ele tinha uma despesa de 4 milhões por mês e ele passou a ter uma renda de 16 milhões por mês. Só no escritório dele, orando e buscando a presença de Deus e Deus dando ideia para ele. Sem ele dar um voo, sem viajar para lugar nenhum. Então, segundo ele diz que o Espírito Santo, na vida de um obreiro, e você tirar um tempo para você se dedicar na presença do Espírito Santo, não tem nada de mais importante. Ele só com essa experiência, Deus permitiu ele adoecer para que ele caísse a ficha e entendesse que ele tinha que parar para também se encher da presença do Espírito. Porque hoje a gente está tão ocupado de fazer tanta coisa que não tem um tempo para Deus. Essa é uma realidade nossa hoje. É cultos e culto, compromisso e não sei o quê, e evento, e tanta coisa. E você desperdiça um tempo que seria dado para o seu devocional e você faz outra coisa. Então, minha palavra aqui, eu já passo para vocês, é que o avivamento na vida ministerial é imprescindível. No meu ponto de vista, é impossível nós exercermos o nosso ministério, nós que somos assembleanos, é impossível nós exercermos o nosso ministério sem a atuação do Espírito Santo em nós. E aqui eu passo para o pastor Adi fazer as considerações finais, depois o presidente ora para nós encerrarmos. Amém. O senhor falou tudo, pastor Ezequiel. É como se fosse uma receita, né? É uma tabelinha que Deus revelou para nós. Você ora para manter comunhão com Deus, né? Você conhece a Bíblia para conhecer a Deus, para conhecer a si mesmo, manter relacionamento. Eu aprendi o seguinte: quando eu era muito jovem, eu comecei a pregar, e aí quando eu recebi um convite para pregar, eu ficava muito ansioso, aí eu ia jejuar, orar mais do que a rotina, e estudar mais. Aí eu chegava lá na cidade onde eu ia pregar, aí Deus abençoava, e aí eu ficava, peraí, se eu fizesse isso sempre, se eu vivesse quebrando essa rotina sempre, como seria a minha vida? Então a verdade é o que Deus mostra para nós, que Ele quer que a gente viva essa realidade constantemente. Que isso seja uma realidade diária. Eu não vou me dedicar à palavra só se eu for pregar.
Aí o senhor contou esse exemplo do pastor Mike Murdock, né? Ou seja, ele estava totalmente sobrecarregado com trabalhos que ele fazia para Deus, que ao mesmo tempo atrapalhava a vida pessoal dele com Deus, né? Então, como o tema de ontem foi o avivamento na vida pessoal, né? Hoje, na vida ministerial. E quando se fala de ministério, fala de compartilhamento. É aquilo que você vai fazer em direção aos outros. Mas começa com a sua vida pessoal com Deus. Então, quando você tem uma vida pessoal com Deus, aí a dificuldade é muito menor em ministrar, porque você sempre está pronto. O Espírito Santo sempre vai pegar do tesouro que está depositado em você ali e vai ministrar, né? Então é uma coisa contínua, um relacionamento. Obrigado, pastor. Presidente. Maravilha, agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros, pastor Ezequiel, pastor Adson, por esse momento, pela vida dos irmãos e irmãs que participam conosco, reforçando que os milagres de Deus são atualizados, são atuais, né? Continuam acontecendo milagres, o Espírito Santo continua batizando o seu povo. O que nos falta muitas vezes é buscar mais. Louvo a Deus e peço que Deus abençoe teu coração, a tua alma, e que esta live seja para você, de certa forma, uma inspiração, de crescimento. Ore por nós, que somos o menor da casa. Obrigado, pastor Ezequiel. Amém, amados. A nossa campanha, todo dia a gente está em jejum e oração. Às noites a gente tem um culto, onde a gente se reúne para que a coletividade se reúna e a presença de Deus seja marcante. Participe, faça parte da nossa campanha. E jejuar, renunciar, tá bom? Renunciar aos prazeres. Que Deus abençoe. Nesse dia até uma pessoa perguntou para mim se poderia ter relações sexuais enquanto estava jejuando. Aí disse que jejum é renunciar a prazer. Então, renuncie nesse momento. Nós temos só uma semana e creio que o mover de Deus será tremendo em nossas... Então, Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. Pastor presidente, ore agradecendo a Deus por esse momento e abençoe cada um de nós. Vamos orar, pastor. Só lembrando, pastor Ezequiel, que alguns dias alguém... o senhor sabe dessa história, né? A gente estava jejuando e disse que jejuava depois que comia uma talhada de cuscuz. Aí é para jejum, entendeu? Mas de manhã comia um cuscuz ali, depois ia jejuar. É umas crenças assim meio complicado. A pessoa perguntou se poderia jejuar após o almoço. Aí eu disse, complicado. Não tem problema. Desde que você entregue o seu jejum em outro dia no almoço. Exatamente. Mas a pessoa quer comer um cuscuz aqui pela manhã e meio-dia já quer entregar o jejum antes do almoço. É canseiro, né? Não tem como ser um negócio desse ser sério, não. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta live abençoadora, pela vida do pastor Ezequiel, pastor Ati, todos os nossos irmãos e irmãs, pastores, os membros da mesa que estão online, Senhor, pastor Carlos Santana, pastor Reginaldo, pastor Antônio Filho. Obrigado, Senhor, pela vida e a presença deles. Os demais irmãos e irmãs, te agradecemos e pedimos que o Senhor seja conosco, nos dando um restante dia abençoado para a glória do Pai. Amém. Obrigado, pastor Ati. Presidente, obrigado. Amém. A todos. Deus abençoe. E vamos juntos nessa corrente de oração e jejum. Amanhã o pastor Silvano estará conosco e o presidente de novo, tá? São assuntos que o presidente não pode sair. Então, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, um abraço. Compartilhe essa live. Deus abençoe você.